E aí, gurizada, bom, tô aqui de novo e hoje a gente vai seguir com a playlist aí de observabilidade, Automatic Go também, utilizando os templates. Queria agradecer aí pela força inicial aí, já tem acho que quase 40 inscritos aí, mais de 100 views, tá? Valeu pela força todo mundo. Agradecer em especial aí ao Gabriel Swak lá do Mercado Livre, que partilhou ali numa story dele, para dar um impulso aí inicial. Mas bora lá. Cara, acho que faltou explicar um pouco nesses primeiros vídeos aí por que e muito do objetivo, por que a gente precisa ter uma observabilidade também. E por que a gente muitas vezes não tem. O que acontece é o seguinte, qual que é a diferença de eu fazer um deploy de um container que eu baixei uma image Docker, de uma linguagem que eu não sei qual é, enfim, qualquer coisa. E de uma coisa que eu programei, ok? Se eu fizer o deploy dos dois, basicamente, nos dois eu vou conseguir ver o quanto ele está utilizando nos recursos da infraestrutura também. Vou ver lá quanto está consumindo de CPU, de memória, enfim, do disco, I/O, etc. Ok? Então, assim, muitas vezes, e até algum tempo atrás, a gente era acostumado, a observabilidade era sinônimo de verificar como tá as questões da infraestrutura. Ok? A diferença de algo que tu faz deploy ou do que tu produziu, enfim, é que tu pode enxertar ou enfim, embutir o que a gente chama de métricas aplicacionais, tá? Ok? Então, basicamente, as métricas aplicacionais, que são o que a gente vai escrever, e quando eu falo em métricas, no caso aqui eu vou mostrar hoje as métricas, mas também inclui os três pilares, tá? Da observabilidade, que são logs, métricas e tracing, tá? Ok? Mas as métricas em específico, acho que é o melhor use case entre os três para a gente explicar essa diferença do que é uma black box e uma white box, tá? Basicamente, a black box é aquele sistema que pode ser que eu fiz ou qualquer outra pessoa fez que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, não observa. Então, é uma caixa preta. A white box é algo que nos entrega alguma observabilidade, seja por log, métrica, tracing, qualquer coisa desse tipo. Ok? Então, assim, hoje eu vou mostrar aqui como a gente aplicar um determinado tipo de métrica, também, para a gente começar a transformar as aplicações numa white box. A questão é que a observabilidade automática, ela, ela tem que ser aplicada de uma maneira inteligente, porque se tu não sabe nem qual tipo de métrica vai usar, como que tu vai saber automatizar isso? Percebe? Então é preciso a gente entender um pouquinho também da parte teórica nessa parte das métricas. Diferente desses primeiros vídeos aí que eu mostrei um exemplo de log, acho que todo mundo tem o conceito de log um pouco mais, sei lá, mais fixado dentro de si, né? O conceito de métrica é um pouco mais abrangente, tem vários tipos, tem vários propósitos, dependendo da aplicação. E aqui eu vou tentar explicar qual métrica a gente vai utilizar para uma observabilidade automática, tá bem? Bora lá. Então, o conceito de métrica, sem querer entrar em muita teoria, basicamente para quem nunca teve um contato ou alguma coisa assim com isso, enquanto que no log a gente registra, digamos assim, quem fez ou o que fez tal coisa, a métrica se preocupa mais na palavra quanto. Então, por exemplo, a gente tinha uma aplicação aqui que a gente estava montando que era registrar customers, um post de customers. Se eu colocar um log lá, independente se é certo ou não registrar dado de customer, sem entrar nesse mérito. Se eu colocar um log lá e dizer fulano tal foi registrado, ali eu estou dizendo quem se registrou. A métrica é justamente, normalmente, uma espécie de contador, algum número que diz quanto alguma coisa. Quantos se registraram no último dia, no último mês, na última semana, qual que foi a variação de uma semana para outra. Então a métrica se preocupa em quanto. Essa palavra basicamente, ok? Agora vocês devem estar se perguntando assim, por que eu preciso da métrica se eu posso logar tudo, basicamente? Também sem querer entrar em muito
fundo teórico disso, é basicamente uma questão de custos também. Log tem um custo muito maior que métrica. E é por isso que a métrica ela te dá um overview, um resultado mais sucinto, mais prático, para tu sacar uma conclusão mais rápido também. Então, é normal no início, quando a gente está aprendendo sobre observabilidade, nós nos ultrapassarmos na maneira de programar. Por exemplo, a gente pega um problema para resolver, a gente pá, sofre um pouco ali, a gente descobre qual que é, e agora a gente coloca um log ali, que até nos ajudou a descobrir, e coloca um log e agora a gente está sabendo o que está acontecendo. Ok. E aí a gente começa a pensar que isso é a melhor solução para tudo. Então a gente começa a encher de logs a aplicação. Isso é comum. É basicamente o que acontece com cada um é. A gente descobre uma maneira de observar a aplicação, a gente entende que é uma solução mágica e acaba que a gente vai numa curva ascendente e depois descendente porque a gente vê que a gente talvez fez em excesso. Então tudo tem que estar em equilíbrio. Log, métrica e tracing, tá? Log demais é inútil, métrica demais é inútil, tracing demais é inútil. Também. Quando eu falo demais é sem utilidade, porque tudo tem um custo de infraestrutura. Também. Então, vocês que estão acostumados a só fazer log em aplicações, por que eu vou fazer uma métrica? Por que e ainda mais automática? Por que eu preciso disso daqui? Bom, a métrica a gente precisa, por questão de custos, como eu já falei, ok? Log é caro. Log custa mais storage. Log não te dá resultados tão rápidos, ou melhor, conhecimento, não te gera conhecimento tão rápido, digamos assim. Okay? Ele é muito mais o detalhe de casos específicos, certo? Em um grande resumo. Ok, agora, se eu preciso de métrica, por que eu vou automatizar isso? Por que eu vou automatizar log, métrica e tal? Aí não é o custo de storage, mas sim o custo de implementação, como eu tive falando nos outros vídeos, tá? E a gente quando descobre assim, pô, fiz uma métrica, agora eu estou sabendo qual que é o percentual de erros e de sucesso para tal API. A gente começa, pô, então tem que fazer isso em tudo que é lugar, eu vou fazer assim, vou colocar em cada dependência, vou colocar em cada microserviço, vou colocar... E a gente começa, como eu falei, a sobrepassar, e depois a gente vê que aquilo nunca mais é visto, porque a métrica só tem sentido se ela é observada por alguém, ou se tem algo conectado nela, e a gente acaba chegando no meio termo. Então, assim, a observabilidade automática é uma maneira da gente ter observabilidade em tudo, entre aspas, ok? Mas com custo de programação baixo. E como a gente vai programar esse liga e desliga, ela não vai estar gerando custo de infraestrutura desnecessariamente. Então, novamente, essa técnica ela não substitui você ter que programar alguma métrica fixa ou algum lock fixo, algum tracing fixo no teu código, ok? Essa técnica ela te economiza tempo para te gerar observabilidade em N dependências, ou todas as dependências, todos os microserviços, mas tu tem que ter um controle de liga e desliga. Ok? Esse é o grande resumo novamente. Cara, quem não conhece, eu recomendo muito ler o SRE Book do Google também. Para quem é desenvolvedor como eu, pode estar pensando assim, pô, mas eu sou desenvolvedor, eu programo, eu não sou SRE. O SRE é uma coisa que está muito assim, em evidência hoje. E eu diria assim, cara, o SRE, até o Google mesmo referencia isso, eles nunca contratam SREs, eles contratam pessoas que podem fazer o papel do SRE. E também foi uma instrução que eu tive e que eu entendi ao longo do tempo, ok? O SRE, cara, ele é uma coisa que deve estar intrínseca em nós desenvolvedores também, ok? Não totalmente a função dele, mas a preocupação com a observabilidade. Eu diria que nós temos que ter intrínseca essa preocupação, ok? Ao longo prazo, tem um gato gritando aqui, eu peço que vocês ignorem que é o meu gato aqui que tá com fome, eu acho. Bom, onde eu tava? A observabilidade é uma coisa que a gente tem que ter conosco enquanto programadores, ok? Nós não podemos deixar isso de lado, semelhante ao que muito nos últimos tempos esteve falando a importância de testar, a importância de
de tu implantar TDD ou tu escrever primeiro o teste, qualquer técnica de teste, ok? É importante que nós tenhamos a observabilidade semelhante ao que a gente faz com testes, intrínseco conosco também. Então, alguns conceitos que são abordados nesse e-book aí, desse Reis do Google, é os 4 pilares da observabilidade, ok? Que são latência, tráfego, erros e saturação, tá bem? O que é a latência? Latência é basicamente quanto tempo levou a tua operação, em grande resumo. O que é eu medir o tráfego? O tráfego eu medir quantas vezes aconteceu aquilo. O meu microserviço foi acionado, parte, uma função, enfim. O tráfego, acho que a gente consegue assimilar bem quando a gente pensa em tráfego no vias de trânsito, né? Quantos carros passaram, enfim. Ok? Quantidade de erros. Isso está relacionado também ao tráfego, né? Porque é a quantidade de execuções com erro que aconteceu, ok? E a saturação é um dos conceitos que está muito relacionado a métricas de infraestrutura e não aplicacionais também. Por quê? Como que eu sei que o microserviço está saturado? Que está chegando a próximo do 100% de alguma coisa? Qual que é a minha, por exemplo, qual que é a capacidade desse meu microserviço? Como que eu sei que ele está chegando a 100% de algo ou de não? Ok? Eu consigo ter uma métrica aplicacional de saturação, mas normalmente ela é sempre associada a alguma coisa de infraestrutura, tá bem? Ok? Então, por isso que aqui, sobre esses 4 pilares, se divide basicamente em 2 técnicas macro de observabilidade, ok? Bom, a primeira técnica aqui que o pessoal normalmente utiliza para tentar alcançar esses pilares ou esses princípios aí da observabilidade, a primeira delas é a técnica USE, tá bem? Que é o USE, Utilization, Saturation e Errors, tá bem? Essa técnica normalmente ela é provida pelos próprios providers de cloud também. Por quê? Porque ela está muito ligada à infraestrutura pela questão da saturação e da utilização da natureza dela, ok? Então, o que é a utilization dessa métrica? Eu tenho um container lá, eu tenho a CPU dele, ou melhor, eu tenho o meu container. Quanto tempo, quanto em relação ao tempo ele ficou de pé ou estava embaixo? Isso é basicamente a utilização, também, em um grande resumo. Saturação, aí você vai pegar alguma questão normalmente da infraestrutura, você vai ver quão saturado foi a CPU, quão foi saturado foi a memória, e aí já entra questões de limite, se é um hard limit ou um soft limit, por exemplo. Eu trabalho com a AWS, tá? Então a gente está acostumado lá a pensar que CPU é um soft limit e memória é um hard limit. O que significa isso? A minha CPU ela pode ser saturada a mais que 100% que meu container não vai cair, ok? Por quê? Porque isso aí é uma questão que a AWS ela vai gerir a CPU, vai distribuir por container, se um passar de 100% ela puxa de outro lado, enfim. É a orquestração dela lá, ok? Seja a Kubernetes, seja no caso o ECS da AWS. O teu componente passou de 100%, está saturado, não necessariamente ele vai cair, ok? É um soft limit. Agora, memória é um hard limit lá. Por quê? A memória chegou em 99%, ela vai cair porque é uma alocação física, entre aspas, ok? Então, esse conceito de use, e faltou explicar o E aqui, que é os erros, que é a quantidade de erros também que teve, eventos com erro, basicamente. Esse conceito de use, normalmente a gente não aplica, digamos, com programação no dia a dia, porque ele está muito ligado à infraestrutura de containers. Quando eu digo que nós não aplicamos com programação, é óbvio que tem programação para prover esses conceitos, para prover métricas sobre isso. Mas não é o comum porque é uma questão mais aqui em prover a infraestrutura, também. Ao contrário da segunda técnica, que é a técnica RET, que é Rate, Errors e Duration, também. Essa técnica é uma técnica muito utilizada e assim, é muito default aí para quem está começando com métricas também. Porque
O RD rate é basicamente tu saber o tráfego, né, dos quatro sinais. Você pode fazer essa associação do rate com o tráfego, tá bem? Quantas vezes aconteceu aquele evento, ok? Os erros é a quantidade de erros e a duration basicamente é a latência, ok? Então, se tu fez um deploy AWS, Azure, Google Cloud, tu consegue fazer uma observabilidade sobre a saturação, sobre quanto tempo ficou de pé ou não, da utilization dele. Ok. E tu vai ter os teus erros em infra lá também, os eventos de erros. E tu consegue embutir métricas head nos teus microserviços, elas se vão complementar muito bem. Por quê? Tu pode chegar à seguinte conclusão. Bom, eu estou olhando aqui para minha questão de CPU, ela está a 20%, está tudo funcionando bem. Mas não necessariamente. Por quê? Porque aí tu está olhando só um dos pilares ou alguns pilares da observabilidade. Okay? Ou melhor, alguns dos sinais. Aqueles quatro sinais, ok? Pode estar 20%, pode não estar saturando a CPU, mas a latência dele está terrível. Está durando muito tempo a requisição. Ok? Então, essa é a razão de por que as métricas em infraestrutura já não são provedoras de toda a verdade hoje para saber se a aplicação está resiliente, está boa ou não. Ok? Então, aqui agora nos próximos vídeos a gente vai aplicar a observabilidade automática com Go Templates fazendo métricas head para as nossas dependências. O que significa isso? Minha dependência é repository. Para cada método, eu vou saber quantas vezes passou por ali, dessas quantas vezes, quantos erros teve, e eu vou saber a duração em média de cada execução. Ok? Então, bora lá para o próximo vídeo.